A paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Viver em Cristo e estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe, não deixe de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Um estudo sistemático, pastoral e também teológico para a sua vida. Amém? No estudo de hoje, capítulo de número 13 de Gênesis, que vai falar sobre a separação de Ló e de Abraão, quando os dois se separam, e também vai falar sobre a ocasião onde Deus promete para Abraão que daria a ele toda a terra de Canaã. Deus promete a Abraão a terra de Canaã. Capítulo 12 nós falamos sobre Abraão ali na terra do Egito e como que Abraão falhou com Deus ali na terra do Egito. Mas mesmo que o homem ele falhe com Deus, ele venha falhar com aquilo que Deus tem na vida dele, Deus sempre ele perdoa, Deus sempre trabalha no sentido de conduzir o homem de volta aos caminhos corretos, e assim Deus fez com Abraão. A vida de Abraão foi marcada com uma série de altos e baixos, entre acerto e desacerto, como nós vimos no capítulo 12. Mas verdadeiramente foi um homem de fé que confiou em Deus, e como todos nós que passamos por esses momentos de altos e baixos, nós temos estamos altos espiritualmente, às vezes estamos baixos espiritualmente. Nós vemos que na vida de um homem de Deus, a qual é considerado o pai da fé, isso também ocorreu, que nos dá essa esperança de entender que, por mais que falhamos, Deus nos aceita de volta e podemos voltar aos caminhos do Senhor. Abraão ele volta para Canaã em plena comunhão com Deus. E nós já vamos ver isso no capítulo de número 13, essa comunhão que Deus tem com Abraão, que a Bíblia vai nos contar que ele prosperou grandemente, não que a bênção espiritual, a comunhão com Deus seja prosperidade financeira, nós sabemos e já falamos sobre isso aqui no canal, que não é isso, mas Deus o abençoou de forma também financeiramente grandiosa, poderosa. E não somente ele, mas também o seu sobrinho Ló, Deus também vai abençoar ele grandemente. E a Bíblia vai nos mostrar que nessa época os dois tinham muitos bens. Abraão tinha muitos bens, tinha gado, tinha empregados, assim como Ló também tinha. Abraão ainda nessa época se chamava Abrão, a sua esposa ainda se chamava Sarai, não Sara. Mas quando ele volta, a Bíblia vai dizer que ele vai rumo de Neguebe, e dali ele vai partir para Betel. Dali ele vai ir para Betel, e que significa um local onde Abraão anteriormente tinha sacrificado, feito um altar a Deus ali. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 13, que ele vai voltar ao mesmo local ali onde ele tinha feito. E além de possuir muitas pratas e ouros, como nós já falamos aqui, muitos gados, muitos servos, e esse grande crescimento, mesmo numa terra muito grande que ele estava, esse grande crescimento ele vai gerar uma discórdia e uma situação entre ele e o sobrinho Ló, entre ele e seu sobrinho. Porque os pastores deles que estavam pastoreando, a terra era muito grande, mas não existia pasto para os dois rebanhos, o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão, e com isso vai gerar uma discórdia entre os dois, vai gerar uma discórdia entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, vai gerar uma grande discórdia a ponto de Abraão ele chamar o seu sobrinho para uma conversa. Ele chama o seu sobrinho para uma conversa e de uma forma muito humilde, muito madura, de bastante confiança em Deus, Abraão ele propõe que ambos se separassem. Quando Abraão propõe que ambos se separassem, ele deu esse direito de escolha a Ló. Ele falou: Ló, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você ir para a direita,
né? Eu vou para a esquerda. Então ele vai dar esse direito, o benefício da escolha na mão de Ló. Trazendo isso para nossas vidas, Ló ele poderia ter devolvido esse direito para Abraão. Ele poderia ter falado com Abraão: não, o direito é seu, você é o meu tio, eu estou te acompanhando, então você que escolhe, meu tio, ou o senhor que escolhe. Mas Ló ele vai aceitar essa palavra e ele vai escolher com seus próprios olhos. Ele vai trazer a escolha com os próprios olhos. Ele não pede orientação do seu tio, a qual ele estava acompanhando. Ele não pede direção a Deus sobre a conduta que ele deveria tomar naquela situação, mas ele vai tomar uma escolha segundo os seus olhos, segundo a sua própria vontade. Ele vai tomar uma escolha. E a Bíblia nos diz que ele levantou os seus olhos e olhou para a campina do Jordão. E era uma região muito bonita. As campinas do Jordão eram uma região muito bonita, né? E ela tinha seus campos verdejantes, sempre bem regados. Algumas pessoas comparam aquela visão até mesmo com o Jardim do Éden, né? E também compara aquilo com a prosperidade que o Egito tinha na época, porque eram muito lindas as campinas do Jordão. E quando Ló olha daquela forma, Ló vai decidir tomar essa atitude de caminhar para as campinas do Jordão, né? Caminhar para ali em volta das campinas do Jordão. Então, ele se impressionou com aquilo, né? E isso eu quero trazer para nós, que nós não vamos viver por aquilo que nos impressiona, mas temos que viver por a fé que nós temos, né? A direção da nossa vida tem que pertencer a Deus e pertence a Deus, e nós temos que deixar Ele dirigir nossos passos, né? Vale ressaltar que ele poderia ter pedido uma orientação divina, ele poderia ter dado o direito da escolha ao seu tio, né? E talvez ele ouviria um bom conselho, né? Ou perguntado a Deus o que fazer, e Deus tivesse direcionado ele, mas ele vai escolher. E nós vamos ver que essas escolhas vão ser destrutiva para a vida dele. Já no próximo capítulo de número 14, já começa o sofrimento que ele teve. A escolha que Ló teve não foi uma escolha de fé, mas foi uma escolha carnal. E o cristão, ele vive pela fé. A única maneira do cristão viver pela fé. O cristão não vive da carne, não vive por vista, mas vive pela fé. Amém? Então, ele toma essas escolhas pelos seus próprios desejos. E esses desejos que ele vai fazer, né? De ocupar aquela região, a Bíblia fala que aquela região já era situada por homens maus, homens que eram grandes pecadores de Deus, né? Salmo capítulo 1 vai falar sobre, né, estar assentado na roda dos escarnecedores. Então ele foi para um local onde tinha muitos homens maus, homens que eram grandes pecadores diante de Deus. A Bíblia registra isso em Gênesis 13:3, que esses homens eram grandes pecadores. Então ele foi para o meio disso, né? Ele não se preocupou com a influência que isso poderia trazer a ele. E nós temos que saber que a influência, as pessoas que convivem à nossa volta, ela tem uma influência muito forte sobre as nossas vidas, né? As pessoas que nós convivemos têm uma influência muito forte sobre nós, né? Ou elas nos seduzem, ou nós seduzimos elas, né? Ou nós passamos a viver o mundo delas, ou elas vivem o nosso mundo. Mas um ser humano sempre tem uma grande influência sobre outro ser humano. Isso é importante nós entendermos, para entendermos aonde estamos, com quem estamos andando, quem é que está ouvindo as nossas confissões, a quem nós estamos confiando, em quem nós estamos confiando. Isso é importante para a nossa vida, para entendermos se nós estamos caminhando de uma forma espiritual ou carnal, porque as pessoas que andam à nossa volta vai determinar quem somos, né? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, versículo 20, anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido, né? Tem um ditado popular que nós ouvimos de nossas mães, nossas vós, que diz que me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Então, verdadeiramente, nós temos que entender a influência das pessoas que estão em nossa volta, e Ló não se preocupa com isso quando ele vai
habitar naquela terra onde existiam muitos homens maus, mesmo que a terra era bonita, próspera, e talvez ele poderia ter a pastagem para o gado dele e tudo, mas não é isso que ele vai fazer. Ló, ele poderia até estar pensando em viver na terra prometida, em viver no céu, mas ele não tinha como viver no céu se ele caminhava no sentido do inferno. As escolhas dele eram infernais mesmo, né? Isso traz na nossa vida que queremos coisas de Deus, mas temos que nos preocupar, né? Se estamos verdadeiramente andando como Deus quer para nós, né? Então, Gênesis 3 vai falar sobre isso, né? E Deus vai fazer aliança, mesmo no deserto, Deus vai prosperar Abraão. E mesmo Ló, nas campinas bonitas, a Bíblia vai mostrar que ele vai perder as coisas. Logo depois ele já sai da campina, ele vai para dentro da cidade. Ele não tinha como conviver junto com o seu tio, mas vai viver no meio do povo, dentro da cidade. Isso vai trazer uma grande destruição para a vida dele, né? Então, Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado com você nesse dia e que você possa, né, ser abençoado por essa mensagem. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.